Bom, boa noite aí, vamos iniciar aí, Gilberto. Hoje eu vou abordar sobre a situação de aprendizagem 9, né, que é a sequência aí. A situação de aprendizagem 9, ela é sobre um desenvolvimento de um projetinho de CLP para controlar nível de água, né, nível de água em um reservatório. Aí não é simplesmente fazer o controle alto e baixo, a gente vai ver também a inserção de modo manual e automático e também bomba bypass, né? Ou seja, se uma bomba falha, tem uma outra acionada lá, uma outra que funciona em paralelo. Ok? E aí eu vou mostrar o programinha aí também, viu, Gilberto? Eu vou te mostrar aí que ele é fácil e ele é muito parecido com o Tia Portal. Se você já mexe com o Tia Portal, provavelmente você não vai estranhar muito a interface dele. O Zero também é uma boa opção. Não é ruim, não, é uma boa opção. Esse Master Tools eu achei ele muito bom, eu gostei muito de mexer nele. Aí, antes de iniciar, Gilberto, eu vou passar um videozinho aqui motivacional da indústria, né? A gente inicia a aula logo em seguida, tá bom? Beleza. Acreditamos que valores em comum nos unem, nos fazem melhores a cada dia e contribuem para que cheguemos aos nossos objetivos como Cargill. Com esses 3 valores, contribuiremos ainda mais para o nosso propósito de nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Acreditamos na honestidade e transparência e sempre pensamos o que é correto para a empresa, funcionários, clientes, fornecedores, comunidades e planeta. Colocamos a segurança física e psicológica dos funcionários acima de qualquer coisa e ajudamos a todos a alcançar o máximo potencial. Acreditamos na diversidade e valorizamos as diferenças. A paixão pela excelência nos motiva a melhorar diariamente. Somos otimistas e acreditamos em nossa capacidade de criar um futuro melhor. Fazendo parte da mudança, sabemos que a cada dia precisamos nos reinventar e atingir outros níveis. Assim, somos Cargill, tendo como foco nossos valores, ajudaremos mais uma vez o mundo a prosperar. Bom, então vamos. Costura ética, né? Então, A gente sai do chefe, a gente encontra o gestor, encarregado, os canários, aí, a nossa ascensão. Bom, então vamos lá. Compartilhando aqui a tela, né? Então, como eu falei, né? Vai ser um projeto de um nível de reservatório de abastecimento de água, né? Então, vamos lá. Vamos ler e ver o que se pede. Então, vamos lá. Olá, Roberto, Iano, como vão as coisas? Tudo bem. Fui chamado para desenvolver o controle de nível em um reservatório de abastecimento de água. Sério, o que você teve que fazer? Bom, será necessário desenvolver uma programação de CLP que atenda às necessidades do processo. E o cliente já possui alguns equipamentos? Sim, o cliente já possui uma CPU com 14 entradas digitais, 10 saídas digitais e uma entrada analógica. E quais são as informações que você deverá utilizar? Veja ali no computador as informações que terei que utilizar. Então, aqui eu tenho as entradas. A entrada, o botão liga sistema, uma entrada que é o botão desliga sistema, é um contato normalmente fechado. A entrada I02, que é o automático, que é a chave de seleção automático manual. Outra entrada é o manual, que é a chave de seleção automático manual. A outra entrada é o I04, é o botão liga motor 1 ou 2 em manual. O I0.5 é o botão desliga motor 1 ou 2 em manual, contato normalmente fechado. O I0.6 é a bomba 1 bypass habilitada, a chave de seleção de bombas. O I0.7 é a bomba 2 bypass habilitada, né? Ou seja, é aquela bomba que está em paralelo, né? Que é a chave de seleção de bombas. O I1.0 é o fim de curso de nível baixo, o I1.1 é o fim de curso de nível alto.
E as duas saídas que a gente tem é a liga bomba 1 e liga bomba 2. Bom, e o que mais você terá que fazer? Terei que desenvolver a tabela verdade dos passos a serem executados por este equipamento. E quais são as etapas de funcionamento deste equipamento? Veja aqui no computador. Então, o primeiro passo é ligar o sistema através do botão liga verde e desliga através do botão desligar vermelho, botões pulsantes do comando de seleção de automático manual, chave 2 posições. Depois, possibilite realizar o controle de abastecimento no modo manual automático. Terceiro passo, possibilite realizar o bypass da bomba através da chave de seleção 1 ou 2, né? Então, esta seleção possibilita abastecer o sistema com a bomba 1 ou bomba 2. E desta forma, pode-se então realizar a manutenção em uma das bombas, sem desabilitar o sistema de abastecimento. O quarto passo, se o sistema estiver habilitado e a seleção é manual, a bomba liga ao acionar o botão pulsante liga verde e desliga ao acionar o botão desliga vermelho. Note que nesta condição, a chave de controle de nível não tem ação. O controle do nível é feito de maneira manual. Se o sistema estiver habilitado e a seleção em automático, a bomba liga sempre que o sensor de nível baixo estiver desatuado e desliga após o sensor de nível alto for acionado. Note que nesta condição, os botões de liga e desliga bomba não têm ação, pois o controle é feito automaticamente pela chave de limites. Então, a seleção de bomba também funciona no modo automático, ou seja, dependendo apenas da chave de seleção das bombas. Desliga o sistema caso o relé térmico FT1 utilizado no circuito elétrico acionado. Sétimo passo, cria um modo de contar quantas vezes este processo, descrito do primeiro ao sexto passo, é realizado por completo. No oitavo passo, desenvolva a documentação do projeto, indicando os títulos para todas as linhas de programa do CLP e comentários de funcionamento, conforme o exemplo do livro de estudo. E você terá que fazer com as informações. Eu devo organizá-las de maneira a facilitar o desenvolvimento das atividades, onde a primeira será realizar uma lista de tags para os endereços absolutos do CLP indicado. Bom, então a primeira etapa aí, né, pessoal, é apresentar a lista de tags do projeto, né? Na verdade, é aquele que está lá que a lista de tags são justamente os endereços, né, indicando o endereçamento absoluto do CLP, desenvolvendo a tabela verdade. Aqui tem a programação, pessoal. Na verdade, está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Não precisa ser aqui, ó. Vocês vão por aqui, ó. Então, vem aqui, ó. Situação de aprendizagem nova. Tem um anexo 1, né? Então, aqui tem um desenho. Vamos ver o que mais. Então, a lista de tags, pessoal. Perdão, vou só mostrar aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. A lista de tag está aqui, ó. Pronto. A lista de tag, que justamente são as entradas e saídas. A tag aqui, ó, 100, 01 e cada um faz. Isso é listar as tags. Desenvolver a tabela verdade, vocês vão desenvolver a partir do passo a passo. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, de forma rápida, só um minutinho. Só um minutinho aqui, deixa eu só... Perdão, só um minutinho. Então, né? Você vai ver isso depois. Vai fazer qual é o inicial. Então, depois você já percebe que tá aqui na descrição. E depois tá aprendendo na né? Também esse é forma. Depois você vai tem alguns fóruns também, que alguns colegas responderam, faz um comentário. Também é avaliação também. Aqui, ó. Essa aqui, então, deixa eu só compartilhar a tela de novo. Compartilhar a tela aqui de novo. Pronto. Então, tem aqui, ó. Aqui a lista de tags, justamente, que faz um, e a tabela verdade. A tabela verdade é o passo a passo. Então, tem aqui, ó.
É o liga e desliga, memória do sistema. Aqui são as condições para minha bomba 1 estar ligada, né? Então é o sistema manual ligado, memória do sistema ligado, liga manual ligado, desliga manual ligado, normalmente fechado, né? Da bomba 1 aqui, e o outro aqui fechado. Pronto, isso aqui para resetar, né? Para desligar minha bomba 1, vou desligar o manual. E esse aqui as condições para ligar minha bomba 2. Então, ao invés aqui tá ligado, tá esse aqui ligado à bomba 2. E a memória da bomba 1 tá desligada. Aí eu ligo minha bomba 2. Para desligar a bomba 2, eu vou ligar o manual e ligar a chave manual e desligar o manual aqui. Então vai estar normalmente fechado. A outra condição para ligar minha bomba é estar em modo automático, né? Tá no modo automático, então a minha memória do sistema tem que estar ligada, a bomba 1 ligada em modo automático. E o nível alto, né? Nível alto e nível baixo está desligado. E para ligar ela, então ativou meu nível baixo no nível alto, desligar a bomba 1. A bomba 2 em modo automático também tem que estar em modo automático, na memória do sistema ligado, bomba 2 ligada, os dois níveis também desligados. No momento que ambos ficam ligados, então me dá um reset dá um reset da minha bomba 2. Então essa é a tabela verdade. Certo, Berto? Alguma dúvida aí do questionamento? Não, professor, tá suave aí. Bom, então esses são os dois passos que você tem que fazer e elaborar também o ladder, certo? Bom, aí também como a gente faz então para fazer algumas operações aí, né? Bom, uma coisa que a gente tem que fazer é contagem, né? Como falou lá, né? Então a contagem, como o próprio nome fala, é o ato, efeito de contar e enumerar. E a contagem assíncrona, né? Então ela é utilizada nos diversos controladores. Ela é realizada através de uma lógica digital que vai variar de acordo com o sinal de entrada. Então, tem um contador crescente, então ele vai realizar uma contagem crescente ou progressiva. E sempre que a entrada receber o sinal, a contagem vai ser incrementada em 1. A decrescente faz o contrário, né? Então, ele vai fazer uma contagem decrescente ou regressiva. E sempre que usa uma entrada, né, ou receber sinal, ela é decrementada em 1, ou seja, diminui 1 do valor atual. E o combinado é um contador que realiza, então, uma contagem decrescente e crescente de maneira combinada. Então, vai possuir duas entradas de sinal para incrementar e a outra para decrementar o valor real. Então, aqui, por exemplo, a gente põe como um contador crescente, né? Então, o contador denominado pela IEC, que é a norma, né, 61131 de CTU, que é a contagem crescente, ela vai incrementar o valor da contagem a cada pulso e sua entrada, né? E no exemplo, né, apresentado aqui na figura abaixo, essa entrada é ligada sempre que é acionado o botão reset com contador mais 1. E ao acionar o reset, o contador vai desligar. Então ele vai desligar a saída e zerar a contagem. Aí, um outro pulso ele vai contar novamente. Então acionou aqui e começa a contar. Então cada passo aqui vai contando 1 até ele desligar, até ser resetado. E a saída Q do contador ela vai ser ligada após o valor de contagem alcançar o valor programado, ou seja, ele só vai acionar aqui no que contar, atingir a contagem. Atingiu a contagem, ele já liga aqui o contador, né? Então, com isso, é possível utilizar o resultado da operação lógica-contagem através da saída Q, ou utilizar a variável real da contagem através da saída PV, né? O outro é o decrescente, né, que é o CTD, e vai decrementar, né, o valor da contagem a cada pulso. Então, no exemplo apresentado aí, né, se a entrada é ligada sempre que é acionado o botão referenciado como CD-1. E ela é realizada até atingir o valor zero, né? Ou seja, ela vai decrementando até atingir o zero, né? Então, a entrada LD, né, a entrada do lado direito, né, vai atribuir o valor, então, programado em PV, que é o valor programado. Nesse caso, 5, aí ele passa para CV, então ele é o valor da contagem. Então, ali eu programo 5, ele vai contando. Então, dessa forma, né, ao acionar essa entrada, vai iniciar a contagem decremental com pulsos em CD. E a saída aqui, então, do contador, ela é ligada após o valor de contagem atingir o valor zero. Então, agora é o contrário, ela vai contando de forma decremental, né? Então, vai diminuindo, atingir o zero, energiza, então, a minha bobina do lado direito, né? E a saída CV armazena o valor real da contagem. E com isso, né, pessoal, utiliza o resultado da operação lógica de contagem através da saída aqui, ou utilizar a variável real através da saída PV.
Bom, e o contador denominado pela IEC 61131 de CTUD, que é crescente e decrescente, é uma somatória dos dois contadores apresentados até o momento em um só. E ao receber um pulso positivo na entrada C1, o contador é incrementado ao chegar no valor programado em PV. A saída QU é ligada. Ao receber pulso positivo em CD, né, o contador é decrementado até chegar a zero. Então, ele vai fazendo então uma combinação aí, né? Então, da mesma forma que acontece no contador decrescente, né, pessoal, sempre que for ligado a entrada LD, o valor da contagem passa a ser igual ao valor programado. Por exemplo, aí 5. Um exemplo de utilização é a contagem de peças produzidas em uma máquina com contagem de refúgio. Então, a cada peça produzida, incrementa-se 1 na contagem. E a cada peça com refúgio, né, ou seja, vai contando, aí tem uma peça com refúgio, ele diminui 1. Né? Então, diminui 1, recomeça a contagem. Aí, sei lá, saiu 2 peças por refúgio, ele decrementa mais 2 e vai fazendo esse equilíbrio de contagem e recontagem aí, né? Bom, outra operação lógica binária são as comparações, né? Então, ela é a verificação da proximidade entre dois ou mais termos ou variáveis entre elas, buscando verificar, então, sua semelhança. Quando se compara, então, uma variável booleana, o resultado possível é limitado, pois a mesma pode ser 1 ou 0, ou verdadeiro ou falso, né? Mesmo assim, ela pode ser do tipo igual, maior, menor ou diferente uma das outras. E a função de comparação nos controladores normalmente são usadas para comparar variáveis do tipo int, que é números inteiros, o dint, que é o duplo inteiro, e o real, números reais, o time, base e tempo, entre outros. Bom, por exemplo, um exemplo da utilização da função de comparação é a medição de uma temperatura de um determinado ambiente. Então, o resultado não pode ser dado apenas como temperatura alta ou baixa, né? Desligado ou ligado. Então, é preciso que tenha uma leitura mais exata de valores aí, né? Então, por exemplo, o controle de pressão e temperatura de caldeira, né? Então, tem que ter aquela pressão normal, né? É aquela faixa normal, assim como temperatura também, né? Do vapor, né? Bom, então o ato de comparar as variáveis, né, pessoal, é necessário nos processos de controle. A norma IEC, então, 61131, atribuiu algumas funções de comparação dos controladores lógicos programados. Então, a gente tem aí instrução que é para fazer comparação, né, comparação de igualdade. Então, tem esse símbolo do ladder aí, né, que é a variável inteiro. Eu tenho o igual int, então eu faço uma comparação entre dois valores. Então, ele vai verificar se a entrada 1 é igual à entrada 2, né? Se for, ela habilita o fluxo. Caso contrário, não habilita, né? Então, ela faz uma comparação. Se for, ela habilita o lado direito, né? Continua o processo. Caso contrário, interrompe. Eu tenho a diferença, né? Se é diferente um valor do outro. Você vai verificar se a entrada 1 é diferente. Se for, habilita o fluxo. Caso contrário, não habilita. Tem uma hora igual, né? Então tem um valor de parâmetro aqui. Então, vai verificar se uma entrada é maior do que a outra, né? Se for, né, habilita. Caso contrário, não. Da mesma forma, o menor igual, o maior e o menor, né? Bom, a norma IEC 61131 atribuiu diversas, então, também funções matemáticas, né, aos CLPs. Então, eu tenho o de ADD, que é o de soma, né? Então, aqui tem esse bloco de soma que eu vou precisar de dois parâmetros de entrada, que é o número 1 e o número 2, e vai ter a saída, né? Então, ele vai somar as variáveis de entrada 1 com entrada 2, conseguindo, então, expandir para mais entradas e grava na saída, né? Então, para realizar a soma, N tem que estar gravado, ou seja, tem que estar ativado para poder fazer essa soma, né? Então, eu preciso de um bloco para ativar e depois um para sair, né? Um para subtração, ocorre da mesma forma, né? Um para multiplicação e um para divisão, né? E lembrando, né, pessoal, se der zero aqui, não dá, né? Não existe divisão por zero, né? Então, ele já dá um erro aí, ele retorna aí. Bom, e para fazer, então, edição, a gente parte agora, né, pessoal, para edição de programas em Ladder, né?
E a maioria desses controladores, então, disponibiliza aos programadores a possibilidade, então, de edição em tempo real. Então, ele é útil durante a etapa de startup de máquinas e equipamentos. Então, durante o processo de desenvolvimento de um projeto de controle e automação, é necessário, então, a realização de correções ou ajuste de calibração. E esses ajustes, na maioria das vezes, são feitos durante a etapa inicial de teste dos equipamentos. Então, pode fazer via computador ou fazer em tempo real. E a possibilidade, então, de deixar o equipamento rodando e realizando esses ajustes acarreta ao projeto um tempo reduzido da etapa de teste inicial. Mas, mesmo assim, existe um modelo de controladores que não disponibiliza essa ferramenta. Então, obrigando o programador, então, primeiro a desenvolver as alterações offline, tendo que parar a máquina para transferir essas informações para o controlador, né? Ou seja, não consigo fazer ela de forma online, né? Mas hoje a gente sabe que tem, muitas vezes você pode fazer isso de forma online, já atualizar ali de forma online. E a gente sabe que fazer isso em tempo real tem vantagem, né? Porém, trabalhar dessa forma, a gente também pode gerar grandes problemas se o programador também não tiver completamente certo, né? Suas ações de correção ou ajuste, né? Ou seja, tudo vai depender da experiência do programador do CLP naquele processo em específico, né? E nesse tipo de edição de programa, se o operador enviar uma informação errada, ele vai executar isso em tempo real e vai, por exemplo, gerar uma quebra do equipamento. Então, pensar bem aí, né? Se a gente fazer online, vai necessitar, obviamente, de uma grande experiência do operador, né? Bom, então, para que durante o desenvolvimento de um programa de controle não for muitos erros a serem corrigidos no startup do equipamento, né? Ou seja, não tenha muitas falhas e muitos erros corrigir nessa startup, né? Então é necessária a utilização de métodos, né? Então a gente precisa abrir mão de uma metodologia para auxiliar nesse desenvolvimento, para evitar esses erros, né? E então a gente tem que se realizar alguns passos que vai buscar diminuir ao máximo o tempo de startup. Então vamos lá. Primeiro, verificar o que deve ser feito, né? Então está relacionado ao conhecimento das atividades a serem executadas pelo equipamento. Então, eu preciso saber, então, aquele passo a passo do meu equipamento, o que ele de fato vai fazer, né? Condicionar as variáveis, né? Então, vou verificar se todas as variáveis do processo, como sensores digitais ou analógicos, e associar ele com o projeto elétrico desenvolvido, ou seja, ter aquele casamento perfeito entre a parte das variáveis, né, dos sensores com o projeto elétrico, né, ver se não tem nada divergente. Definir um trajeto passo e sequencial, né? Então, esse trajeto ele é utilizado para mostrar a sequência de atividades a serem desenvolvidas ou controladas. Esse trajeto passo aqui ele é muito utilizado em sistemas pneumáticos, né? Pneumáticos e hidráulicos, né? Criar a tabela verdade é uma boa forma também, que vai mapear a sequência de atividades e realizar o controle binário dessas ações, que geralmente faz essa alteração de estados, né? Entre ligado e desligado, né? Escrever o diagrama ladder, que é descrever o programa de CLP, baseado na tabela verdade. Então, passo a passo, o que você faz na tabela verdade é o passo a passo. O que você faz na tabela verdade é traduzir o passo a passo na lógica binária, né, do projeto. Documentar nesse programa ladder, então não é simplesmente eu escrever a linha ladder, né, eu tenho que meio que fazer um comentário ali, escrever o que faz aquela linha, né, desenvolver as tags e indicar os dados do programador e a data de execução, né? Então a gente tem que levar em consideração que não é apenas você que está programando ali, que outra pessoa também vai ter acesso àquela programação, né? Caso tenha que fazer uma manutenção, uma atualização, né? Realizar backup, né? Então sempre salvar o programa de controle, realizar testes, né? No caso fazer um startup lá, uma espécie de simulação de funcionamento, corrigir erros e realizar o backup das informações, né? Bom, então, o primeiro passo para a gente desenvolver um projeto de automação, a gente tem que conhecer as ações a serem desenvolvidas. Então por exemplo, para um semáforo de 4 ruas, aí a gente precisa saber desenvolver, então, a lógica de funcionamento do semáforo, né? Então, por exemplo, a gente tem que avaliar os tempos de cada estágio, né? No caso, verde, amarelo ou vermelho, para cada semáforo. Então, por exemplo, eu vou estipular o verde para a rua 1 e para a rua 2 de 10 segundos e para a rua 3 e 4 de 7. Amarelo, um tempo padrão de 2 segundos para todos os semáforos das ruas. E o vermelho, por exemplo, 24 segundos para as ruas 1 e 2 e 27 para a rua 3 e 4.
Considerando aí que é sinaleira em 2 tempos, né? Foi 3 tempos, vai ter uma outra lógica aí, né? Então, o segundo passo do desenvolvimento do projeto de automação, pessoal, eu vou desenvolver o comissionamento dos sinais e variáveis do processo. Então, levantar as tags, né? E os endereços absolutos, né? Então, por exemplo, uma tabela então de liga e desliga, é o tipo de dado booleano, endereço I00. Ele vai ligar e desligar o sistema. Pode ser um monopulso. É uma tag, então, eu vou chamar de VRDR1, do tipo booleano. Então, ele é a saída Q00, é a lâmpada verde da rua 1. Então, eu vou colocar isso para todas, né? Vou listar, então, o que é saída e o que é memória, por exemplo, do meu... memória virtual, por exemplo, do meu CLP. No caso, por exemplo, posso usar uma memória de retenção, um auxiliar de flanco, uma memória de ciclo automático, uma memória para reciclo do temporizador, né? E a gente nota, então, que no comissionamento, né, pessoal, a gente pode avaliar que o sistema será ligado através de um botão pulsante, ligado não na entrada I00 do CLP. Para que isso, então, ocorra, será usada a lógica de controle de monopulso. E algumas variáveis, né, durante essa etapa, podem ser modificadas no decorrer do projeto, assim como a definição de novas variáveis e tags para esse projeto. Bom, então o trajeto passo, né, ele vai ajudar a organizar e orientar as atividades a serem desenvolvidas. Então, note que o verde e o amarelo de cada semáforo ficam ligados apenas uma vez no ciclo completo. Então, aqui, ó, o trajeto passo, né? Então, por exemplo, o verde da rua 1 vai estar ligado e os demais vão estar desligados. Então, aí, o amarelo depois liga o vermelho, e assim por diante, né? E a gente vai a lógica, ó. Então, o amarelo liga e liga depois o verde da rua 2 e assim por diante, né? E então, após a execução dos 8 passos desse trajeto passo, o sistema deve possibilitar se auto-resetar, ou seja, iniciar o ciclo novamente através do verde da rua 1, que vamos dizer assim, é aquele meu flag, né? Aquele meu indicativo de iniciar o ciclo, né? Bom, aquele trajeto passo, depois que eu desenvolvo ele, eu faço então a tabela verdade. Então, passo a passo eu consigo realizar então o meu tabela verdade. Ele vai auxiliar na lógica de programação, né? Então, a proposta desse semáforo vai ser a utilização da função de comparação do tempo do processo para definir a sequência lógica de acionamento, como definido no trajeto passo. E conforme demonstrado na tabela de tempo do processo pré-definido, então, na primeira etapa, né, novamente demonstrado aqui, iniciou-se, então, a tabela verdade. Então, aqui eu vou usar uma comparação de tempo, né? Então, por exemplo, o verde 1 menor ou igual a 10, depois vai para o verde 2 e assim por diante. Tem o comparador de tempo. Então, menor que 12, maior que 12, menor que 22, verde 2 e assim por diante, né? E isso faz, então, somando o tempo, né? Então, lá, perceba que o tempo total de ciclo ficou em 42 segundos. Então, esse resultado somatório do tempos de verde e amarelo das 4 ruas, ou seja, os 10 segundos das 2 ruas, mais os 7 das outras 2 ruas, mais 4 vezes 2, dá 42 segundos, né? Então, com isso, agora a gente desenvolve o programa LEDA. Então, baseado na tabela verdade, então, a primeira linha de programa do CLP irá ligar, então, um temporizador com retardo na energização, que é o T1. Então, a maioria de ciclo, né, a memória de ciclo, vai ser ativada através de uma lógica de monopulso, e o contato aperto da memória resultante está sendo usado para habilitar a contagem de tempo, né? Então, aqui eu tenho aqui, né? Então, essa aqui, ó, é a minha primeira linha, né? Que é a temporização com reciclo automático. Então, eu sei que todo o meu ciclo do semáforo ali tem 42 segundos. Então, aqui, ó, eu sei que todo o ciclo é de 42 segundos, então, ele vai, então, ter um retardo na energização de 42 segundos. Depois de 42 segundos, ele aciona, então, vai reiniciar todo o ciclo durante esse tempo, né? Então, dá um pulso, dá o reciclo, inicia tudo de novo. Dá um pulso, recicla tudo de novo. Então, essa é a primeira linha que, vamos dizer assim, ela automatiza o meu tempo no meu sinaleiro, certo? Então, o semáforo, então, da rua 1 vai iniciar a sequência desta forma. E o verde da rua 1 fica ligado enquanto o temporizador for menor ou igual a 10 segundos. Então, após esse tempo, o verde desliga, né, pois o contato de comparação abre, bloqueando, então, a passagem de sinal.
Então, lá, então, com isso do ciclo, ó, então, aí tem o tempo, se o tempo é menor do que 10 segundos, o verde do 1 aqui fica ligado, né? Se ele está maior do que 10 e menor do que 12, amarelo. Então, ou seja, é um tempo de 2 segundos, se é maior do que 12 segundos, é um vermelho, né? Então, eu vou aplicar isso aqui agora para os outros 4 semáforos. Então, o vermelho da rua 1, né, pessoal, vai ficar ligado até atingir o tempo total de segundos, que é de 42 segundos. Durante esse período em que esse semáforo ficará em vermelho, os outros 2, 3 e 4 vão continuar a sequência de verde e amarelo. Então, agora a gente vai ver aí da rua 2. Então, o semáforo da rua 2 inicia com o vermelho ligado. Então, note que o vermelho da rua 2 fica ligado com dois períodos diferentes, ou seja, até 2 12 segundos, que é quando a rua 1 está em verde, e amarelo após 24 segundos. Então, agora, inicia. Então, verde 2 em 10 segundos. Então, está entre 22 e menor do que 24, é o amarelo, que é os 2 segundos. E aqui, então, entre 12 e 24, então, vermelho 2. E o semáforo da rua 3 vai ser semelhante ao da rua 2, né? E é importante, pois padroniza a lógica de controle utilizada. Então, o vermelho desse semáforo é ligado a dois períodos, atendendo os intervalos de 0 e 24 segundos e 32 e 42. E no intervalo de 24 e 31 segundos, o verde da rua 3 será ligado, e entre 31 e 33, o amarelo é ligado. Então, então entre 24 e 31 é os 7 segundos do tempo verde. É maior do que 31 é amarelo, né? E entre 24 e 33 vai ser o vermelho, né? Que é os 10 segundos aí. E o semáforo da rua 4, né? Então ele finaliza o ciclo do processo. Então, nesse caso, a lâmpada vermelha não liga em dois períodos, mas fica ligada entre 0 e 33 segundos. Então, a lâmpada verde da rua 4 é ligada, desligando o vermelho. Então, tem 33 e 40, tem um verde, né? Os 7 segundos. Maior do que 40 é o amarelo. Menor do que 33 aí é o vermelho. Então, o verde da rua 4 vai ficar ligado entre 33 e 40. Após esse tempo, ou seja, até o fim do ciclo, que é 42, a rua amarela é ligada, que é de 2 segundos. E com 42 segundos, o temporizador com o retardo, ele irá ligar a saída. Então, ele vai habilitar a memória de reciclo, que justamente ele vai fazer o reset do temporizador, ou seja, vai reiniciar o ciclo, né? E é justamente, né, finalizou aqui o semáforo 4, vai iniciar o ciclo lá com o semáforo 1, que é a referência. Professor, no caso, então, aí o semáforo vermelho vai ficar ligado 7 segundos. Isso, é porque é pela programação, né? Lembra lá inicialmente na programação? Deixa eu ver se eu mostro ele aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se você está conseguindo enxergar, ó, mas está vendo, ó? O vermelho da rua 3, ele é de 27 segundos, da rua 4 de 27. O verde é de 7, é 7 segundos de verde, da rua 3 e da rua 4, e 24 segundos da rua 1 e da rua 2. Beleza. 10 segundos é o verde. Quer ver? Mas se você for ver aqui, ó, são mais meio de 20 segundos, ó. Não, porque Ah, eu tô fazendo a comparação aqui, professor, porque o tempo, o primeiro tempo aí é de 33 a 40 segundos. Eu tava achando que esse intervalo aqui de não, esse tempo aqui de 7 segundos realmente é do sinal verde, né? sinal verde, né? Tá certo. Isso, tá vendo? É o intervalo certinho. Então ele tá entre 33 e 40. Então 40 menos 3 aí, 7, né? Então é os Certo. 7 segundos certinho. Aí esse maior que 40, então depois do 40, que dá os 2 segundos aqui, no caso é o da rua 4, vai dar 1, 2 certinho do amarelo, e depois ele dá o vermelho, né? Então, ou seja, depois ele vai o vermelho, dá o vermelho lá do 4 lá, né? Beleza. Mas aqui dá para usar outras lógicas também, Gilberto. Aqui dá para usar outra lógica. Se você enxerga outra lógica que faça esse funcionamento, dá perfeitamente. Porque aí cada um vai enxergar de uma forma diferente a lógica, mas o resultado vai ser o mesmo. Eu já montei um semáforo, mas foi no outro programinha lá. Esse do semáforo é um programinha clássico para você programar no CLP. Eu programei no CAD-CIMO. É bom também até nos outros também, no Altos também, no Zélio, é bom fazer
Quer ver? Aí, deixa eu só, aí continuando aqui, vou mostrar então, após o desenvolvimento aí da programação, né, então a gente transfere a informação para o CLP, né, ou seja, toda a lógica que a gente fez, a gente agora faz o upload, né, a gente envia para o CLP, né, então a gente realiza uma configuração de hardware primeiro antes de programar e tem outras plataformas de programação que possibilitam programar e posteriormente realizar o upload. Aí, geralmente tem um cabeçalho, né, para a gente poder desenvolver aí, né, para mandar para o... Bom, e o desenvolvimento dos projetos de automatização atua nas mais diversas áreas do segmento industrial, né? Então, independente do segmento, né, estrutura de desenvolvimento do projeto deve ser a mesma. Então, por exemplo, para realizar o controle da dosagem de 2 produtos em um reservatório, então a gente emprega um acionamento de um misturador, que é bem parecido àquele da situação de aprendizagem 8, né? E a gente, então, aí no sistema, a gente vê que tem dois botões, né? Um para ligar e outro para desligar o sistema. Então, os fins de curso chamados FC1, FC2 e FC3 vão indicar o nível de líquido dentro do reservatório. O FC3 vai ser o nível baixo, vai estar vazio. O FC2 é para indicar que alcançou o nível do produto abastecido, e o FC1 para indicar que o nível do produto é abastecido pela bomba 2, né? E vai ter 2 bombas, né, de abastecimento de materiais e uma bomba para realizar a descarga do produto. Então, para realizar a mistura do material, um motor denominado mixer motor, que o sistema deve ficar misturando durante esses 5 segundos. É muito parecido com o raciocínio lá da situação de aprendizagem 8, né? Só mostrando aí. Aí as tags, né, bem parecido. As variáveis de entrada, né? E o programinha aí, ó, para a parte do misturador. Põe aqui, né, alguns exercícios de passagem aí, o Gilberto, para fixar aí a conhecimento aí, né? Não é avaliado, então. Aí eu vou só abrir aqui, vou só mostrar aqui, Gilberto, é esse programinha aqui, ó, Master Tool. Esse programa, o Gilberto, você pode vir aqui, ó, Master Tool, Master Tool, ó, Master Tools Altos. Aí você pode vir aqui, ó. Você vai clicar nessa imagem aqui, ó, tá vendo? Ó, clique no banner para fazer o download. Você clicou, ele já vai fazer o download, ó. Show de bola. Era para abrir, não sei porque que não abriu, não sei porque que não fez, mas tudo bem. Mas eu acho que tem aqui, mas eu acho que é só você vir aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver aqui, Master Tool. Deixa eu ver, Master Tools. Deixa eu só ver. Ah, aqui, ó, nova versão. Vamos ver se esse aqui vai. Também não deu. Tá dando alguma coisa. Aqui, ó, vem aqui suporte downloads, ó. Vem aqui downloads. Vamos ver aqui se tem. Tá aberta a câmera ou tá fechada? Tá fechando. Você quer comer? Hum? Você quer comer? Deixa eu só ver aqui. Softwares, aqui, ó, softwares. Isso aqui, ó. Master Tool, ó. Master Tool, V6. Não deu de novo. Eu não sei por que não tá, mas ele é gratuito, Gilberto. Aí você baixa ele aqui, ó. Você baixou, instalou, né? Aqui, ó, ele tem essa. Aí eu tenho até aqui a da SAP Nova. Deixa eu só ver se eu abro ele aqui. Professor, parece que o meu deu certo aqui. Cliquei em cima do binder aí. Deu certo? O meu aqui, não sei, ele não deu certo. Aí aqui, ó, onde você abre um projeto, aí tem essa parte aqui, eu vou falar porque ele é bem parecido com o Tia Portal, mais ou menos parecido. Aí tem essa parte aqui, ó. Aí o programa ele tá justamente aqui, ó, User Program, ó.
Aí eu tenho lá a programação, ó, então eu tenho liga o sistema, desliga, aí tem a memória, eu vou ligar o motor da bomba 1 em modo manual, né? As condições então em que eu ligo minha bomba, a outra eu vou desligar e dar o reset na minha bomba 1. Tudo isso aqui, ó, foi baseado na tabela verdade, né? Aí aqui, Gilberto, ó, para, por exemplo, ver essa parte das entradas, as saídas, você vem aqui, ó. Oh, perdão, você vem aqui, ó, Integrated I/O, ó, e você vem aqui, ó, mapeamento de entrada e saída, você vem aqui, ó, entradas digitais e saídas digitais, então você tem que colocar quais são as entradas e as saídas ali, né? Então aqui, ó, no User Program, para fazer, ó, como tá aqui, você tem que primeiro vir em comunicação e pôr em modo simulação, você clica aqui, vem em simulação. Para fazer vamos dizer assim, o download do programa, você vem aqui, ó, você põe sim, e aí ele vai entrar em modo de simulação, ou seja, o meu CLP, de certa forma, agora ele está em funcionamento, né? Aí, ó, está em funcionamento, ó. Só apertar o play aqui, ó, deixa eu ver se ele vai dar uma... Vou aqui para... Deixa eu só ver aqui de forma... Isso, aqui, ó. Aí eu vou dar o play aqui, ó. E vou iniciar, pronto. Aí aqui agora, ó, vamos fazer... Aí aqui são as minhas entradas. Então, vamos supor que eu vou ligar o meu sistema. Liguei, ó. Aqui tinha que ser normalmente fechado, né? Que é a parte dos ligas. Porque está normalmente fechado, ligou o meu sistema. Certo? Então aqui tem a memória do meu sistema. Por exemplo, minhas bombas agora, nenhuma está acionada por enquanto. Eu quero acionar ela no manual. Então eu vou acionar aqui, ó, I03. Ó. Aí vai acionando uma por uma, professor. No modo manual aí. Isso. Aí então eu vou ligar aqui meu manual. Alguns aqui tinha que estar em... Então aqui, ó, vou fazer o manual, liga manual também, ó. O desliga manual também tinha que estar normalmente fechado. E minha bomba 1, né? Como minha bomba 1, eu vou acionar minha bomba 1, ó. Então, eu vou acionar meu I06, minha bomba 1. Beleza, então acionei minha bomba 1 aqui, ó. Né? Aí eu vou desligar o manual, ó. Então, eu vou desligar o manual, que é a entrada digital 05. Pronto, desliguei minha bomba 1. Certo, isso está em modo manual. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele em automático. Aliás, primeiro eu vou ligar a minha bomba 2 em modo manual, só para a gente entender aqui, ó. Então, ligo de novo. E agora eu vou desligar minha bomba 1. Então, eu vou desligar minha bomba 6. E vou ligar a 7 agora, que é a bomba 2. Então, minha saída digital o Q00 aqui, né? Bom, eu tinha aqui. Deixa eu só desligar aqui minha... Agora minha bomba aqui, ó. Vendo? A minha bomba, ela ligou. Então, agora eu vou desligar ela de novo, ó. Bom, desliguei o 2 em modo manual. Então, agora eu vou ligar o meu motor 1 em automático. Então, aqui, ó, o I02, vou ligar ele. A bomba 1, né, que é o indicador da bomba 1. E o da bomba 2 aqui, ó, que vai estar normalmente desligado. Então, já vou desligar aqui, ó. Pronto. Liguei a minha bomba 1 no modo automático. O que que desliga ele? Os dois níveis, né, o nível alto e o nível baixo. Então, vamos lá, o nível baixo. Nível alto, ó, desligou minha bomba, né? Então, mesmo vai ser pro 2 aí. Certo, Gilberto? Conseguiu entender aí a... Consegui entender, consegui sim. Aí, Pois se eu você quiser, vou. depois você baixa, ele é bem parecido com o Tia Portal. Se você já mexeu com o Tia Portal, você já provavelmente já deve ter visto que tem uma certa semelhança aí, né? Sim, tem sim.
Aí aqui, ó, caso você mexa com as variáveis analógicas, também dá para fazer uma variação nele aqui, ó. E também, ó, por exemplo, vou sair para da programação aqui, ó, vou pôr um sim e vou dar um logout aqui, ó. Aí, por exemplo, eu vou voltar na minha programação, ó, eu posso vir na biblioteca aqui de produto. Deixa eu ver aqui, ó, de ferramentas, ó, posso colocar alguns operadores, ó lá, como o porta-índio, uns operadores matemáticos, uns blocos de função, bem parecido aí com o Tia Portal. O outro Show que de tem, bola. o outro que tem também é esse da Siemens, que é esse aqui, ó, caso queiram, mas eu gostei muito desse outro aqui, ó, esse aqui, ó, Software Logo. Eu acho ele mais, o site da Siemens não é tão bom para, sei, eu preferi esse, mas se quiser também tem esse da Siemens que é gratuito. Certo, Vou Gilberto? tentar mexer nesse Master Tools aí. Isso, ele é bem tranquilo de mexer nele aí. Mais alguma dúvida aí, ô Gilberto? Não, só isso mesmo, né? Tranquilo mesmo? Tá tranquilo e foi bem esclarecido. Não, então ótimo. Aí, caso não tiver alguma dúvida nessa e nas demais SAPs aí, então não deixe de procurar, ok? Estou aí para ajudar vocês quando necessário for preciso. Então, vou desejar a todos uma boa noite, né? Ok? Então todos com Deus aí, até a próxima. Boa noite. Boa noite, com Deus. Boa Boa noite, Juliano. noite. Ó. Boa noite.